Terceira de João, capítulo 1, ele é de capítulo único, versículos de 9 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos com a Tua palavra diante de nós, Senhor. Que tendo sido lida, Senhor, já fala aos nossos corações. Mas, ó Deus, nós queremos colher um benefício maior dela. Queremos, ó Deus, extrair dela, Senhor, maior proveito. E por isso nós clamamos por aquele, ó Deus, que nos conduz nestas coisas. Te pedimos pela direção do Santo Espírito, que Ele poderosamente, ó Deus, nos traga a palavra até as profundidades do nosso coração. Que Ele nos aplique-a, ó Deus, conferindo também ao mensageiro fidelidade, sustentando, ó Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos, como eu falei, terminando esta terceira carta. Uma carta que é curta o suficiente para poder ter sido escrita num único papiro, numa única folha de papiro. Mas não se enganem, essas duas divisões que nós estamos fazendo aqui, elas são de enorme impacto, de grande impacto sobre as nossas vidas. Nós vimos na mensagem passada sobre um homem que aqui o texto se refere como um homem de alma próspera, Gaio, a quem a carta é escrita. Gaio, ele é descrito como um homem de alma próspera, naquilo que nós colhemos na mensagem passada, como aspectos, ou pelo menos alguns aspectos, da verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade bíblica, que é a prosperidade da alma, a prosperidade espiritual. Gaio, ele foi elogiado, como nós vimos. João o elogia porque ele foi conhecido por seu apoio aos missionários fiéis, aos evangelistas itinerantes que estavam saindo de suas casas, saindo de suas cidades para pregarem o evangelho. Ele foi um jovem, um homem cristão, provavelmente, talvez com alguma posição de liderança na igreja, mas de quem o texto nos fala pouco, de quem nós sabemos pouco, mas sabemos o suficiente. Porque essa é aqui a ênfase do apóstolo João, a preocupação do apóstolo João desde a segunda carta. Tanto que os crentes não dessem acolhida aos falsos missionários, aos falsos mestres, mas que também eles positivamente pudessem se envolver em apoiar os missionários. Esses missionários, irmãos, como eu disse, eram homens que estavam deixando suas casas, suas cidades, e indo até as fronteiras além de suas casas, para proclamar o nome de Jesus, para falar da salvação que eles próprios haviam experimentado, mediante o perdão de seus pecados, mediante a grande salvação operada em suas vidas pela morte
e ressurreição de Jesus. E obviamente que, por não existirem naquela época nenhum sistema elaborado pelos quais os cristãos apoiassem o trabalho missionário, como nós temos hoje, por exemplo, na nossa IPB, a Junta de Missões Nacionais, a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, as organizações de comitês missionários nas igrejas locais, tudo isso com vistas a fornecer um suporte organizado, financeiro, logístico, de vários tipos de apoio aos nossos missionários. Eles não contavam com isso. E eles contavam apenas com corações deliberados a obedecerem o chamado de Deus e a irem ao campo. E nesses lugares, era necessário que eles recebessem apoio das famílias de cristãos que ali estivessem. Então, meus irmãos, nós percebemos a preocupação de João aqui. Ele está focado agora mais intensamente, não na recusa que devemos dar às palavras dos falsos mestres, mas ele está preocupado em que nós saibamos com muita clareza que nós somos agentes importantes de acolhimento e de apoio aos missionários fiéis. Aqui, então, ele está preocupado com relação a isso. Aqui os irmãos mostrem hospitalidade, que os irmãos abençoem os missionários e os evangelistas, e que eles deem todo o apoio que eles precisam para poderem espalhar a palavra da verdade, a palavra do Evangelho. Mas também temos aqui João nos apresentando uma coisa subjacente muito importante. É uma grande tentação para nós pensarmos que a igreja primitiva, a igreja inicial, era uma igreja perfeita. A vida real da igreja primitiva, por muitos de nós, poderia ser considerada como de muitas flores e de muita perfeição. Mas o que nós vemos aqui é que João está trazendo também aos nossos olhos o fato de que a igreja primitiva também não nos é apresentada em sua vida real como sendo bonita, mas como trazendo contraste entre coisas belas e coisas feias. Ele traz-nos aqui uma congregação que está literalmente dilacerada por um líder de ego enorme, um homem extremamente ambicioso e autocentrado. E João, então, ele está escrevendo esta carta para Gaio, este amado crente a quem ele já elogiou nos primeiros 8 versículos, encorajando Gaio a não apenas apoiar os missionários, mas também observar dentro da igreja, das coisas que estão acontecendo, o que é um mau exemplo e o que é um bom exemplo para ele seguir. Ele contrasta a feiura presente na igreja com aquilo que há de belo na igreja, para que Gaio possa fazer a escolha certa e seguir o bom exemplo e não o mau exemplo. Literalmente, nesta parte final, nesta seção final da carta, João está dizendo a Gaio: olha, está vendo este homem aqui? Não siga este homem, não siga o exemplo deste homem. O nome deste homem é Diótrefes, o mau exemplo. E depois ele aponta para Demétrio, possivelmente aquele que levou a carta de João até Gaio. E ele diz, por outro lado, veja este homem e siga o exemplo deste homem. Portanto, aqui nós temos estas duas coisas: um mau exemplo a não ser seguido e um bom exemplo a ser seguido. E então depois, no final, João conclui a carta com uma bênção necessária, uma bênção que deverá acompanhar o coração daquele que está disposto a seguir o bom exemplo e atender às palavras apostólicas. Vamos então considerar sobre estas 3 coisas, vendo aqui um mau e um bom exemplo e uma bênção necessária. Versículos de 9 e 10, o apóstolo ele nos apresenta Diótrefes. Vejam comigo. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos,
como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então aqui nós temos um mau exemplo. Um homem nominado pelo apóstolo João, dado nome aos bois aqui, ao boi no caso, como sendo um mau exemplo dentro daquela igreja. João, ele está descrevendo o homem não apenas como um mau exemplo, mas ele faz isso como a exemplificação de um caráter cristão ruim, se é que se trata de um caráter cristão. João está descrevendo a Gaio esta má conduta de Diótrefes com uma razão muito específica. Ele está, como eu disse, preocupado com a pregação do Evangelho, que a pregação do Evangelho seja mantida, que o sustento dos missionários seja feito, e com vistas a isso, ele expõe Diótrefes. Ele não está fazendo isso gratuitamente. O objetivo de João não é expor Diótrefes, mas fazer com que, diante da conduta errada, ruim, de Diótrefes em relação à igreja, Gaio seja preservado na intenção do apóstolo de apoiar os missionários e de apoiar os evangelistas. Ele espera que Gaio, e não apenas ele, mas pela influência dele também o restante da igreja, sustentem o esforço missionário. E para isso se tornou inevitável, se tornou necessário que João expusesse Diótrefes e o seu mau exemplo, a sua má conduta. Por que isso? Porque a má conduta de Diótrefes, esse homem aqui, é exatamente a concretude da desobediência às instruções de João nesse sentido. Este homem, Diótrefes, ele estava se conduzindo de maneira contrária à exortação direta de João nos primeiros versículos da carta. O próprio espírito geral também das outras duas cartas, a primeira e a segunda carta que João havia emitido a esta igreja. Então aqui este homem, citado por João, ele estava declarando a esta congregação veementemente que não iria receber nela missionários e evangelistas. Que os missionários e evangelistas designados ou voluntariados para a pregação do evangelho, eles ali não seriam recebidos e não receberiam hospitalidade, apoio e sustento. Então ele vai adiante, ele não apenas é contra a orientação de João, mas ele proíbe o resto da congregação de receber esses missionários. Ele chega ao ponto, meus irmãos, de expulsar da igreja aqueles que estavam apoiando os missionários e os evangelistas. E este é o cenário com o qual João está lidando, com o qual João está aqui dando orientações para Gaio. Mas veja bem, olha o que ele diz. Ele diz nestes 2 versículos 6 coisas a respeito da conduta de Diótrefes que faz dele, que tornam ele um mau exemplo para a igreja. Vejamos quais são essas 6 condutas, estas 6 coisas aqui. A primeira, ele diz que ele está fazendo isso por uma motivação muito evidente, muito clara. Diótrefes, ele ama a preeminência. Ele está rejeitando a autoridade de João, o que significa rejeitar a autoridade apostólica, porque ele quer ser o primeiro e ele quer estar no controle. É isso que é apresentado por João como sendo o primeiro traço de má conduta, de mau exemplo deste líder dentro da igreja aqui, a quem João está falando. Meus irmãos, é muito ruim quando isso acontece na igreja. Isso é muito contrário ao espírito do Evangelho. Infelizmente, nós encontramos isso desde o início da igreja. Nós vemos que havia um problema de partidarização na igreja de Corinto. Nós vimos na convivência dos próprios discípulos com Jesus que havia ali no coração o desejo de se destacar, de ser preeminente. Não apenas havia um interesse daquele que se sentaria à direita ou à esquerda do Senhor, mas o próprio apóstolo Pedro, ensaiando bravatas verbais nos ouvidos do Senhor, para querer ensaiar uma grandeza pessoal, uma preeminência discipular. Então essa é uma tentação corriqueira nos nossos corações.
Essa é uma coisa que sempre o pecado, a carne, o diabo, eles tentarão insuflar nos corações dos crentes na medida em que eles começam a servir na casa de Deus. O desejo de serem preeminentes, o desejo de serem, de exercerem o controle, de terem algum tipo de primazia sobre as coisas da igreja. E obviamente isso, meus irmãos, não tem nada a ver com preocupação com o bem-estar espiritual da igreja. Isso é um mal em si, sempre será um mal em si. Quando os discípulos, eles servem ao seu Senhor, não entendendo que só há lugar para a primazia do Senhor, eles não servirão bem. É por isso que a oração de João Batista é tão importante para nós, quando ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. Porque a verdadeira glorificação, ela só acontece em corações desglorificados. Somente quando nós praticamos a autodesglorificação, o exercício de esvaziamento quanto ao senso nosso de importância, nós estaremos no lugar apropriado, no lugar adequado para sermos líderes e servos. E é isso que Diótrefes não estava entendendo. Tem tudo a ver com o seu desejo de ser o primeiro, não de fazer o Senhor primeiro nos corações daquela congregação. E este é o primeiro traço terrível da sua má conduta e do seu mau exemplo. E isso não deve ser seguido. Em nenhum momento nós deveríamos perseguir tais coisas. Às vezes parece uma certa chaticezinha quando nós insistimos em coisas pequenas, aparentemente pequenas, mas que são grandes diante daquilo que nós reputamos como princípios bíblicos valorosos, especialíssimos para nós. Por exemplo, nos 5 solas da Reforma, nós afirmamos o soli deu glória. Glória somente a Deus. Por que é necessário, às vezes, num contexto dominado pelo narcisismo, pela necessidade de autoglorificação, de autoafirmação constante como o nosso tempo? Criticando coisas, por exemplo, até como a lista de top 10 pregadores, né? Eu vejo pastores fazendo listas desse tipo. Porque isso não combina, meus irmãos, com o problema de Corinto, como um problema. Porque o que nós vimos em Corinto era um problema. Isso foi uma coisa terrível com a qual o apóstolo Paulo teve que lidar. Então, como nós podemos tornar o problema como algo normal, aceitável? Não é possível. Nós não podemos admitir a ideia de que um entre nós venha a ser ranqueado como o primeiro. Porque nós não temos uma lista de billboard para pregadores. Nós não temos uma lista de billboard para servos da música na igreja. Nós não temos uma lista de billboard para aqueles que servem no departamento infantil. Não haverá um primeiro aqui. Porque não deve haver um primeiro aqui. Porque aqui, na casa do Senhor, há apenas lugar para um que é o primeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o primeiro. E somente Ele deveria ser buscado em nossas ações, decisões, como estando em primeiro lugar. Então esse é o primeiro traço reprovável do mau exemplo de Diótrefes aqui. Mas João continua. Ele diz: olha, mas ele também não aceita o que dizemos. Ele está aqui, Diótrefes, rejeitando a autoridade apostólica. Você pode imaginar, meus irmãos, alguém rejeitando a autoridade de João, o apóstolo João, o destacado apóstolo João? Pois aqui nós temos alguém fazendo isso. Ele está dizendo: ok, João escreveu para nós, ele nos mandou essas instruções, não vamos fazer isso aqui. Veja bem, não foi apenas João que foi desacatado, não apenas João foi desobedecido na sua autoridade apostólica. O apóstolo Paulo também aconteceu isso com ele. Ele foi até mesmo debochado por alguns de Corinto. Era considerado um pregador chato, entediante por muitos. Mas não apenas João e Paulo foram desacatados e desobedecidos em sua autoridade apostólica. As pessoas também
fizeram isso com o Senhor Jesus. Jesus também, meus irmãos, foi rejeitado. Jesus, ele disse aos seus discípulos que se ele mesmo fosse rejeitado, eles precisavam estar prontos para serem rejeitados também. Então João sabia do que estava acontecendo. E aqui nós temos um homem que é um líder na igreja, talvez um presbítero, talvez um pastor desta igreja, rejeitando a autoridade do apóstolo João. Ele não apenas está ensimesmado e cheio do desejo de ser o primeiro e o controlador, ele está aqui rejeitando a autoridade apostólica sobre ele. Ele rejeitou o próprio exemplo de Jesus, o seu ensino direto, porque dentre as coisas que Jesus nos ensinou, é que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, mas também ele nos ensinou que dentro da economia do reino, nós nos submetemos a quem precisamos nos submeter. Ele submeteu-se ao Pai. Na economia santa da Trindade, o Pai tem ascendência sobre o Filho, mesmo sendo as três pessoas da Trindade, pessoas iguais em poder, pessoas iguais na essência de sua santidade, de seu ser. E mesmo assim, por uma questão funcional e econômica, nós vemos o Filho submetendo-se ao Pai, e modelando-nos, e dando-nos o exemplo de submissão à autoridade do Pai. Mas o exemplo preeminente de Jesus é desprezado por Diótrefes. Ele diz: eu não vou aceitar a autoridade apostólica. Eu sou a autoridade aqui. Observe o contraste, meus irmãos, entre este líder de igreja, Diótrefes, e o grande salvador e mediador de sua própria vida e de seu próprio testemunho. O Senhor Jesus em nada está sendo seguido, observado, imitado por esse homem aqui. Então esta é a segunda coisa condenável da postura desse homem. Ele deseja ser o primeiro, ele quer ser preeminente e controlador, mas ele também está aqui rejeitando a autoridade apostólica, o que seria logicamente compreensível porque é uma consequência. No verso 10, João nos traz uma terceira coisa. Diz que Diótrefes está aplicando acusações injustas contra João, contra a sua autoridade espiritual. Ele está acusando injustamente João com palavras maliciosas, que aqui também poderiam ser consideradas palavras perversas ou mentirosas, para poder fazer João também desrespeitado pelos demais membros da congregação. Qual que é a estratégia de Diótrefes? Vamos desqualificar João. Vamos lançar sobre ele e sobre a sua equipe acusações injustas, palavras mentirosas. Então ele está mentindo para a congregação a respeito de João. E ao mentir sobre João, ao lançar acusações maliciosas sobre João e sobre o exercício da sua autoridade, a sua liderança, ele está minando a autoridade de João ao atacar o seu caráter perante a congregação, em busca de, assim, encontrar justificativas para os seus atos. Isto é igualmente terrível, meus irmãos. É impressionante como isso acontece desde sempre. Quando não se quer lidar com a autoridade daqueles que de fato estão empenhando a palavra da verdade, muitas vezes a artimanha de membros de igreja, de outros líderes de igreja, é o de acusar aquele que está em exercício da autoridade de coisas mentirosas, de coisas frívolas, ou de coisas que nada dizem respeito ao que está acontecendo. Colocar em dúvida o caráter do líder, ou no caso aqui do apóstolo, foi a estratégia usada por Satanás através deste mau obreiro, deste mau líder da igreja. Mas João continua, ele estabelece aqui agora uma quarta característica do mau exemplo de Diótrefes. Ele diz, olha, e ele se recusa a receber os missionários.
ele também não recebe os irmãos, diz o texto no verso 10. Os missionários, como eu disse, que vêm à congregação em busca de um pouco de hospitalidade e de apoio logístico, um apoio básico, para que eles pudessem pregar o Evangelho. E o que Diótrefes faz? Recusa-se a recebê-los. O homem que está cheio de si, cheio de desobediência, cheio de mentira e perversidade, ele se recusa a receber estes missionários. Por outro lado, Gaio é elogiado porque ele recebe. E porque ele, ao receber estes irmãos, ele mostra hospitalidade a estes mesmos irmãos fiéis. Mas Diótrefes não é assim. Ele é um homem que se recusa a receber os missionários. Esta é uma coisa importante de nós observarmos. O isolacionismo de líderes cristãos nunca será uma coisa boa de ser observada por nós. Sempre que você perceber um líder cristão muito isolado, muito no seu canto e na sua, muito de papel solo, de ministério solo, cuidado com isso. Os verdadeiros líderes cristãos, eles andam em grupos. Quando você vê as equipes missionárias trabalhando no livro de Atos, você vê estas equipes constantemente sendo reforçadas e não diminuídas. Mesmo quando Paulo e Barnabé se dividem, eles reforçam suas equipes e cada equipe vai para um grupo, cada grupo vai para uma região proclamar o Evangelho. Mas eles estão sempre buscando os relacionamentos mais próximos possíveis com aqueles outros que são cooperadores no Evangelho, com aqueles outros que são companheiros de proclamação do Evangelho. Da mesma maneira, meus irmãos, precisa acontecer com todos os que lideram a igreja. Nós precisamos sempre buscar a companhia daqueles outros que estão empenhados na proclamação do nome de Jesus. Pastores precisam estar sempre cercados de muitos pastores. Presbíteros cercados de muitos presbíteros. Diáconos sempre buscando a companhia de outros diáconos. E por aí vai. Membros de igreja buscando sempre a companhia daqueles outros que compartilham com eles a caminhada de discipulado com o Senhor Jesus Cristo. Então não é aceitável em nenhum sentido, em nenhum aspecto, a recusa de hospitalidade de Diótrefes. Porque ele já está desobedecendo uma ordem direta do apóstolo. Mas além disso, ele está indo contra um espírito fundamental daqueles que estão envolvidos no reino, no discipulado de Jesus, que é o fato de estarmos sempre envolvidos, pessoas com mais pessoas e com mais pessoas. E sempre procurando estar nos submetendo à influência desses outros irmãos. Eu quero dizer para vocês que, se vocês querem ser abençoados, abram as portas das casas de vocês para hospedar missionários. É sempre uma bênção, mesmo e especialmente para o pastor da igreja, quando ele abre a porta de sua casa, ele cede um cômodo de sua casa, a mesa de jantar da sua casa, para de maneira hospitaleira receber um missionário desses. Todas as vezes que eu e minha família tivemos a oportunidade de hospedar estes irmãos, foi algo muito melhor e maior para a gente do que certamente foi para os missionários. Nós os abençoamos, é fato, é verdade, mas eu suspeito fortemente que tenhamos sido mais abençoados do que eles foram. Então, estejam fazendo isso, ao contrário do mau exemplo de Diótrefes. O texto diz ainda de uma quinta característica da má conduta de Diótrefes. Diz que, mais do que não receber, ele proíbe os membros da igreja de receber. Então ele não estava satisfeito em ele não ser hospitaleiro. Ele queria também que os membros da igreja não fossem. E João diz que, como sexta característica do seu mau exemplo, ele aparentemente irado com a desobediência de alguns, ele os excomungou, ele os colocou para fora da congregação, porque seguindo algo diferente do que ele estava orientando, seguindo João, eles receberam os missionários, deram a eles hospitalidade.
Então aqui, meus irmãos, nós vimos um mau exemplo, má conduta que Gaio não deveria seguir e que nós também não devemos seguir. Devemos nos abster destas coisas, nos manter distantes destas coisas, preservando assim nossos corações, preservando assim a condução e a nossa direção em contribuir com o reino de uma maneira muito, mas muito diferente deste mau exemplo aqui. Os versículos 11 e 12, nós vemos o contraste. Agora nós tínhamos olhado para a igreja, esta congregação, e visto algo feio. Agora João nos faz olhar, faz Gaio olhar para algo bonito nos versos 11 e 12. Ele diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, a segunda coisa que João faz, depois de apresentar as coisas feias de Diótrefes, é trazer uma exortação e dar um bom exemplo, um olhar melhor para Gaio. Então ele mostra Demétrio para Gaio como um contraste de Diótrefes. João aqui, meus irmãos, ele está apenas aplicando o teste moral, um dos 3 testes que nós vimos desde a exposição da primeira carta. Vimos que o evangelho, quando abraçado pela fé, sempre significa uma transformação do nosso caráter. Esse é o teste moral. E aqui é uma das maneiras de nós percebermos qual deve ser o nosso proceder. Entendendo que o teste moral será o da nossa obediência, o da nossa evidência de transformação no evangelho. Sempre o evangelho se mostra em uma vida moralmente transformada, de condutas práticas coerentes com ele, com o evangelho. Então João não vê as marcas de um verdadeiro cristão em Diótrefes, planeja lidar com isso quando ele vier à igreja, deixou isso nos claro, e agora ele está dizendo: olha, a conduta dele me diz que ele não conhece a graça, que ele não conhece a Cristo. Mas se você olhar para Demétrio, as coisas serão diferentes. Nós veremos algo diferente. E ele aponta aqui 3 coisas a respeito de Demétrio, que mostram Demétrio como um homem transformado, um homem de um bom exemplo, de conduta aceitável na igreja. Ele diz, em primeiro lugar, ele tem um bom testemunho para com todos. Veja que não é apenas um bom testemunho de todos, mas para com todos. Aqui, meus irmãos, nós encontramos um homem que a todos os irmãos e a todas as irmãs, ele tem uma conduta única, uma conduta padronizada. E cada um desses irmãos poderão dizer dele o seguinte: sim, aquele homem vive o evangelho, ele vive como um cristão deve viver, sua conduta está de acordo com o evangelho, ele ama os irmãos, todos eles, e distintamente. João está dizendo, é assim que Demétrio é. A sua conduta prática é consistente, é linear e é coerente. Uma segunda coisa que ele vai sobrepor sobre isso, ele diz que ele tem um bom testemunho da própria verdade. O que significa isso, meus irmãos? Significa dizer que o discurso de Demétrio e as suas ações práticas, a sua vida, andam juntos de tal forma que a sua vida corrobora as suas palavras. Há uma coerência entre aquilo que ele discursa, aquilo que ele fala e a maneira como ele vive aos olhos de todos os irmãos daquela congregação. O David Wells, ele foi entrevistado por um pastor americano há poucos anos atrás, por ter sido ele um homem convertido sob o ministério de John Stott. John Stott, conhecido pastor inglês, grande pregador inglês, que nos deixou já há algum tempo, ele foi um grande evangelista também. Muitas pessoas vieram à fé
por meio do ministério de John Stott. Dentre eles, o prolífico, o grande escritor de livros, o David Wells. E ele, perguntado sobre quem era John Stott para ele, ele disse o seguinte: John Stott é em público o que ele é em privado. E o David Wells podia falar isso porque ele chegou a morar na casa de John Stott. Durante um tempo de sua vida, ele morou na casa de John Stott. E ele disse, ele é em público o que ele é em privado. Ele é o mesmo homem. Que maior testemunho, meus irmãos, de caráter e de integridade os cristãos poderiam dar ao serem ditos deles que eles são a mesma pessoa em público de que são a mesma pessoa em particular. Ou seja, eles são exatamente o mesmo, estando diante de muitos ou estando diante apenas dos seus mais íntimos. E ele continua, ele diz que quando John Stott estava em público, sendo um ministro do Evangelho, isso não é um ato em que ele está representando, é o que ele é. E isso é o que João está dizendo aqui a respeito de Demétrio. Tem um presbítero Celso Alexandre, grande amigo da família Souza, também da família do reverendo Otávio. Ele me dizia uma coisa um tempo atrás que me fez pensar por alguns meses e depois concordar veementemente com ele. Ele disse o seguinte, falou, olha, eu não gosto de pessoas que mudam demais a voz, seja para pregar, seja para cantar, pessoas que são muito afetadas. Ele disse que isso dá sinal de falsidade, de interpretação para o público, né? Ele disse, então, ele tinha um incômodo muito grande com pastores que conversavam normalmente e na hora de pregar, vinham com aquela voz muito teatral, muito enfeitada. Eu fiquei intrigado naquela ocasião e ele colocou isso para mim como um conselho, uma orientação, era seminarista na época. E realmente ele tem razão. De uma maneira geral aqui, dentro desse espírito do que nos é ensinado por João, do que é destacado da conduta de Demétrio, é precisamente isso, e é muito mais abrangente do que isso. É preciso, meus irmãos, que nós não tenhamos no exercício do nosso discipulado, do nosso serviço cristão, uma conduta pública tão distinta da nossa conduta privada. É certo que algumas coisas da nossa vida privada, elas precisam ser moderadas, elas precisam ser um tanto guardadas. Mas não é aceitável, é isso que João está dizendo, que nós não sejamos os mesmos no sentido geral de quem somos, que somos em privado daquilo que somos em público. É disso que ele está falando aqui. E a terceira coisa que João fala de Demétrio, é que ele próprio, João, testificava o seu caráter. Demétrio conta também com o testemunho do apóstolo em seu favor. A conduta de Demétrio, segundo o tipo de testemunho que o apóstolo dá, está de acordo com o Evangelho, para que a verdade do Evangelho seja declarada em sua vida. Meus irmãos, aqui é um endosso pastoral. É o pastor e o verdadeiro pastor daquela igreja, porque depois João vai lá lidar com aquela igreja como seu pastor, dando bom testemunho da sua ovelha, dizendo, olha, Demétrio, que levou a carta para você aí, este é uma ovelha minha, uma ovelha que eu conheço, eu estou aqui afirmando o seu testemunho. Por isso Gaio, por estas coisas, ele deveria rejeitar a autoridade de Diótrefes, e ele deveria seguir o bom exemplo de Demétrio. Nós vemos, meus irmãos, aqui, que a fé cristã, ela vai demandar evidências morais. E essas evidências morais, elas estão mais ligadas à coerência, à linearidade, do que uma suposta perfeição moral. Nós não estamos falando aqui de pessoas moralmente perfeitas, porque Demétrio não é moralmente perfeito. Nós estamos falando de coerência. Nós estamos falando de congruência entre o privado e o público, entre a palavra e as ações. Consistência, é isso que nós vemos como sendo evidências morais na vida de um cristão verdadeiramente transformado. E então João está chamando Gaio para que ele se fortaleça como um líder piedoso nesta igreja,
se torne ele mesmo o exemplo como líder, não o exemplo ruim como o exemplo de Diótrefes, mas o bom exemplo de Demétrio. Então nós vimos até aqui, queridos, um mau exemplo, vimos um bom exemplo, mas o apóstolo termina esta pequena carta com uma bênção necessária a quem está tendo que olhar para coisas feias e para coisas bonitas ao mesmo tempo. Esta é a minha e a sua situação. Nós somos chamados por Deus a considerarmos seriamente o que não devemos fazer e a considerarmos e nos dedicarmos seriamente àquilo que devemos fazer. Mas nisso o Senhor nos abençoa. Nisso o Senhor nos dá o que precisamos para sermos capazes de olhar o feio e rejeitá-lo, e de olhar o belo e imitá-lo. E então o apóstolo termina com as palavras dos versos de 13 a 15, dizendo o seguinte: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Meus irmãos, é uma bênção especialíssima, diferente. Todas as bênçãos da Escritura são belíssimas, maravilhosas, mas essa é diferente. É diferente porque, por exemplo, normalmente, o próprio João, ele se refere a irmãos e irmãs. O termo amigos aqui é uma novidade, é algo diferente das bênçãos que nós estamos acostumados, das saudações finais que nós estamos acostumados. Mas aqui o que eu quero destacar dentro e a partir desta ideia de coisa entre amigos, é que primeiro, ele diz que ele espera vê-los em breve. Há um desejo ansioso no coração do apóstolo, diante das dificuldades que Gaio lida, em ver o feio e o belo na igreja, e ele pretende lidar com isso cara a cara. Isso é um estímulo para nós também. Hoje nós estamos apenas gravando a pregação. O conselho emitiu uma resolução, uma decisão, inclusive com o objetivo de estimulá-los a virem aqui, para exercitarem isso, o cara a cara. Amigos presentes na companhia uns dos outros, ansiando o mais breve possível voltar a ver uns aos outros. Este é um pouco do espírito que João está nos passando aqui. E é esse o espírito com o qual o conselho lidou em tentar diminuir as digamos, facilidades, as confortabilidades da transmissão online, que afasta você desta importante convivência cara a cara. Obviamente, João está preocupado, ele vai lidar com isso pessoalmente, mas enquanto ele não chega, ele também apresenta algo muito importante aqui para Gaio. Ele diz: a paz seja contigo. Essa, meus irmãos, é uma bênção do Antigo Testamento. A bênção Shalom. No Antigo Testamento, a bênção da paz, ela apontava simplesmente para a cessação da hostilidade entre duas partes. Mas significava, acima de tudo, todas as bênçãos que cabem aos crentes na reconciliação entre Deus e o seu povo. É Deus colocando ordem no nosso mundo. E quando nós olhamos para o que é feio na igreja, e para aquilo que é bonito na igreja, e vemos esses contrastes, nós precisamos dessa paz, nós precisamos dessa bênção, para lidar com maus modelos, maus exemplos, e saber observar bem os bons exemplos. Nós precisamos ser abençoados pela paz do nosso Deus. E João está dizendo isso a Gaio: a paz seja contigo. Ele está pronunciando aqui a bênção do Antigo Testamento com todas as suas gloriosas realizações do Novo Testamento sobre a vida de Gaio. Ele diz: olha, é a graça de Jesus, é a manifestação salvadora da salvação dele, que vai fazer com que você seja capaz de lidar com esta realidade da igreja, entre imperfeições e coisas belas, entre coisas completas e coisas incompletas, entre coisas feias e coisas bonitas. Porque Jesus, ele comprou na cruz essa paz para todos aqueles que neles confiam.
Então a igreja será sempre um lugar onde estas coisas, elas estarão acontecendo até que Jesus termine tudo. Mas elas acontecerão, estas lutas, debaixo da paz, da bênção, da direção, do cuidado de Jesus. Nós estávamos em inimizade com Deus. Nós merecíamos a sua maldição, seu abandono. Mas Jesus, ele clama o grito de abandono na cruz, para que nós possamos receber a bênção e o cuidado de Deus. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Para que Gaio, diante das más ações de Demétrio, ele não pudesse gritar a mesma coisa, não precisasse gritar a mesma coisa, porque a paz de Deus estava com ele, porque a bênção de Deus estava com ele. No meio daquelas lutas, ele podia estar com o seu coração tranquilo, porque Jesus estava conduzindo todas as coisas. Portanto, mesmo que haja alguém, em muitas congregações, onde o ego esteja perturbando a comunhão dos santos, nós poderemos ouvir: a paz seja contigo. Nós precisamos dessa promessa e desta bênção. E João está dizendo também: olha, não tenho mais tempo para escrever para você, Gaio, mas eu ainda tenho tempo para te dizer: a paz seja contigo. Finalmente, sobre os amigos, ele diz: os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelo nome, um por um. O pregador puritano John Trapp, ele disse o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, assim o faz o rosto de um homem a seu amigo. Em outras palavras, assim como o ferro afia o ferro, nossa amizade nos aguça e nos abençoa. João, ele está nos lembrando dessa bênção. Ele está dizendo para Gaio que para cada tristeza infligida por Diótrefes, ele poderia colher uma alegria estando com os seus amigos. Ele poderia experimentar esta bênção extremamente preciosa da paz na igreja, na companhia de amizades piedosas. Um dos benefícios, meus irmãos, da nossa união com Cristo é exatamente a nossa união uns com os outros. Eu quero, por exemplo, dar insistentemente aqui um exemplo da alegria que tem sido as quintas-feiras de manhã para as irmãs. Vocês viram a fotinha do Estevão, né, todo sujo com vitamina S, sujeirinha preta no rosto, brincando. As outras crianças não estavam em situação melhor, viu, Tiago? Não foi só o Estevão. Todas ali provaram de uma quantidade muito grande de vitamina S. E como é bom para as crianças o rosto no rosto. Como é bom para as mulheres o rosto no rosto. Como é bom para toda a igreja o rosto no rosto. Amigos saudando os amigos, nome pelo nome. Cultivem não apenas saber o nome dos seus irmãos, mas cultivem cada um deles como seu amigo especial. Quando você vier aqui de manhã para o culto, à noite para o culto das 18 horas, ou em qualquer outra atividade, tenha o coração cheio de alegria, porque você vai ter um encontro com Jesus, com o povo dele, mas também porque você vai encontrar amigos que Jesus te deu pelo sangue dele, pela obra dele. Como é bom, meus irmãos, sair de casa e saber que você aqui vai encontrar amigos que serão amigos seus por toda a eternidade. Que Deus vos abençoe. A paz seja com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, com alegria, porque o Senhor nos instrui. O Senhor Deus nos expõe o mau exemplo que pode vir a ser o nosso mau exemplo, a má conduta que pode vir a ser a nossa má conduta, para nos poupar, nos preservar, guardar os nossos corações. E por isso, ó Deus, nós, a respeito das coisas ruins e negativas da conduta de Diótrefes que aprendemos hoje, que o Senhor nos preserve delas, como somente pela Tua graça ele também poderia ter sido preservado delas. Não por nossa força, mas pela Tua misericórdia e graça. Ó Deus, que o Senhor nos dê a graça, como foi dada a graça a Demétrio, ó Deus, de agir
conforme o Evangelho, e dar bom testemunho a todos os demais crentes. E que a tua paz seja conosco. E que haja, ó Deus, amizade entre nós. Rosto no rosto, nome por nome. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor. Abençoe, ó Deus, esta família estendida, esta família espiritual. E derrame sobre ela, ó Deus, cada vez mais a profundidade de relacionamentos significativos, relacionamentos centrados no Evangelho. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, ó Deus.